Olá, boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite, Luciana. Bem-vindas. Oi, Jéssica. Bem-vinda. Boa noite. Claudiene, boa noite. Tudo bem? Minha mãe, tudo bem, mames? Está aqui ao vivo também. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Como que está aí para vocês? Facebook também, estou ao vivo pelo Facebook. Boa noite para vocês. Hoje nós teremos duas transmissões, então eu estou aqui também com outra tela, transmitindo pelo Facebook e aqui com vocês pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Olá, Claudiane, boa noite, que bom você por aqui. Luma Matoso, boa noite, bem-vinda. Enquanto o pessoal chega, quero saber um pouquinho de quem está aqui. Simone, olha só, quanto tempo, Simone, quanto tempo a gente não se encontrava aqui nas nossas lives de segunda. Boa noite, bem-vinda. Tudo bem com vocês? Então, enquanto o pessoal está chegando, quero saber um pouquinho sobre vocês. De onde vocês estão me assistindo, qual cidade, onde vocês estão, pessoal do Face também que estiver acompanhando. Podem colocar também de onde vocês estão me assistindo. Pois é, Simone, quanto tempo? Esse ano a gente ainda não tinha feito nossa live, né? Então agora vamos retornar com algumas novidades, com muita informação, principalmente. Novidade de horário novo, né? Agora o nosso horário é às 21 horas, para poder falar sobre temas muito bacanas que vocês mesmos escolheram. Vocês não responderam, vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Eunice, bem-vinda, boa noite. Respondem aí para mim se estiver ouvindo e me vendo bem, coloque para mim, por favor. Ótimo, sempre que puder estarei presente nas lives. Muito bem, você é presença confirmada e convocada. Se estiverem vendo, me ouvindo, por favor, coloque para a gente poder começar a falar sobre o nosso tema de hoje. Ok, Simone, Jéssica, Claudiene, Mames, Luciana, estou ouvindo super bem, que bom. Karina, E agora eu quero pedir também uma ajuda para vocês. Vocês estão vendo aqui embaixo, não sei se eu estou conseguindo direcionar exatamente para onde eu quero. Aquela setinha aí de vocês está aqui nessa região, que para mim está bem aqui. Mas se vocês puderem já clicar nessa setinha e encaminhar para algum amigo, alguém que você gostaria de estar aqui com você assistindo essa live, clique aqui, encaminha para essa pessoa, para ela poder também receber essa informação, esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser muito positivo e muito gratificante, né, trabalhar com vocês. Olá, Jack! Adriele Teixeira, boa noite. Tudo bem? Boa noite para vocês. Cadê, pessoal? De onde vocês estão me assistindo? De qual cidade? Aí onde vocês estão está chovendo também? Porque aqui em Uberlândia chove bastante esses dias. Vocês estão em Uberlândia? Estão em outro local? O pessoal do Facebook está aqui me assistindo. Boa noite, sou sua vizinha, ó, vi o pôster na parede, gostei do seu Instagram, ó, que bom, Adriele, esse final de semana a gente tem um encontro, em sábado tem um evento aqui, uma palestra comigo, tá bom? Oi, Carolina, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Valéria, boa noite.
E vamos lá, vamos para então o nosso assunto de hoje, que é ansiedade social. Claudiene está em Patos de Minas, minha terra natal, que bom. Nosso tema de hoje é ansiedade social, que é a dificuldade que a gente tem de se expressar. Eu coloquei 2 possíveis temas, né, para vocês, uma enquete, para vocês escolherem qual tema que chamou mais atenção, qual tema fez mais sentido para vocês naquele momento. Carol, oi, no YouTube eu acho que está sem áudio, não consegui ouvir por lá. Deixa eu ver aqui. Opa, tá liberado aqui, pode ser que eu estou sem o fone direto no computador. Mas que bom que você veio pra cá então. Ok. Então, coloquei 2 temas, sentimento de inadequação e a dificuldade em se expressar. E foi um número bem diferente, bem grande das pessoas que colocaram a dificuldade em se expressar. Então, estou aqui hoje com vocês para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse tema. Porque para vocês que já me acompanham, que já está há algum tempo aqui comigo pelo Instagram, vocês já perceberam que o meu tema é ansiedade, não é mesmo? Porque aqui não tem ninguém ansioso, né? Tenho certeza que não tem nenhum ansioso aqui me assistindo, inclusive eu, nada de ansiedade. Então, como esse tema é um tema muito importante, que as pessoas estão precisando muito falar sobre isso, e apesar de ser um tema muito grande, vocês observaram que agora eu estou começando a trazer um assunto sobre ansiedade mais específico, que é a ansiedade social, que vocês também participaram dessa escolha. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar mais esse foco dessa ansiedade social. Como que eu estou nas minhas relações, como eu me comporto, como que eu interajo em grupos, né? Porque nós, seres humanos, vivemos em grupos o tempo todo, né? Então, como que a gente está se comportando e se portando diante dos grupos? Com isso, eu vou aprofundar mais agora nesse tema de ansiedade social e um dos pontos... Oi, Vanderly, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Então, um dos pontos da ansiedade social é essa dificuldade de se expressar. Mas para a gente, então, iniciar esse assunto, gente, tudo ok aí? Estão me ouvindo? Coloque um aí de novo, que vocês estão caladinhos. Coloque um só para ver se está tudo ok. Deixa eu beber uma água. Ok, obrigada, Luciana. Sim. Ok. Então, primeiro ponto. O que é a ansiedade? Nós falamos tanto sobre isso já, não é mesmo? Mas é sempre importante frisar. A ansiedade é aquele medo do amanhã, é o medo do nosso futuro. Aquela situação de, nossa, o que será que vai acontecer? Nossa, eu estou fazendo essa live, mas e se acontecer de acabar a energia e eu não conseguir transmitir essa live? Nossa, mas se acontecer de não vir ninguém para me assistir? Oi, Hamilton, tudo bem? Bem-vindo. E se acontecer de ninguém vir me assistir? E aí, como que eu vou ficar? E tudo isso que eu penso, tudo isso que eu imagino, tudo isso que eu fantasio, gera sintomas no meu corpo. Meu corpo começa a reagir. Então, as reações no meu corpo, que são reações biológicas também, que a gente pode ter outro momento para falar sobre isso, que vem a questão da sudorese, taquicardia, aquela dor no estômago, dor de cabeça, por conta daquele pensamento excessivo, conturbado e desorganizado. Porque eu acredito que, pelo momento que vivemos, está normal pensar demais, mas a questão é qual ponto que nós conseguimos organizar esses pensamentos. São pensamentos que estão desorganizados, tumultuados, então é conseguir gerir, né, emoções e pensamentos.
dar boa noite aqui, Cristiana, Edinaldo, Núbia, bem-vindos. Vamos falar sobre ansiedade social. Então, essa ansiedade, né, é esse medo do que pode vir a acontecer. E quando trazemos ansiedade social, é o medo do que pode acontecer estando em relação, estando com outra pessoa. Seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento afetivo e seja um relacionamento conosco mesmo, né? Então, tudo isso gera essa possibilidade de ansiedade, de pensamentos acelerados. Então, o ansioso social. O que de fato acontece com uma pessoa que tem uma ansiedade muito grande, uma ansiedade de se colocar perante o outro, que é muito excessiva? Quando nós pensamos isso, vamos colocar assim, o ansioso tem esses pensamentos, o que ele coloca, como ele vê a situação? É o seguinte, a situação é vista de uma forma, vamos pensar assim, que é um desafio muito grande. Por exemplo, eu quero um exemplo aqui de vocês. Coloquem um exemplo aqui para mim de uma situação que te gerou uma ansiedade social. Coloque aqui para mim, me dê um exemplo que aconteceu famoso, aconteceu com um amigo. Me fale, quero colocar através desse exemplo de vocês. Quem vai ser a pessoa que vai me dar o primeiro exemplo? Vamos lá, Adriele, mandou um coraçãozinho. Quero falar sobre o exemplo de você. Apresentar na faculdade. Ok, Adriele. Então, você precisa apresentar, por colocar mais tenso ainda, o seu TCC. Então, você precisa apresentar o TCC. O primeiro momento que você vê a situação, você vê uma situação, um desafio muito grande. É algo muito além, é algo que você olha e fala, nossa, eu não vou conseguir. Nossa, é muito desafiante para mim nesse momento. Então, você olha a situação de uma forma muito extrema. Se apresentar, falar em público, ser apresentado a pessoas novas. Então, vamos utilizar todos esses exemplos. Então, você olha essa situação, eu preciso apresentar. Eu preciso falar em público, estão todos me olhando. Eu vou ser apresentada a pessoas novas. Nossa, isso é um desafio muito grande. Então, vamos colocar aqui. E o que acontece? Você, estando nessa ansiedade excessiva, você se vê incompetente. Então, quanto mais você vê aquele desafio bem elevado, você vê a sua competência lá embaixo. Então, observem o que vai acontecendo. Muito desafio e pouca competência. Mas como eu falei, você se vê com baixa competência. Você se vê com pouca habilidade para lidar com aquela situação desafiadora. O que existe aqui no meio? A nossa famosa ansiedade. Então, como que eu faço para isso aqui se equilibrar? Mas no primeiro momento, um desafio muito alto, uma competência que você vê que é muito baixa, acaba te trazendo certos transtornos. Por quê? Uma das características do ansioso social é de que, por exemplo, Adriele, você precisa apresentar seu trabalho, só que você está muito ansiosa. Isso aqui está muito discrepante. Cristiano precisa falar em público, mas isso aqui também está muito discrepante. Carolina, você vai ser apresentada a pessoas novas e isso também está muito discrepante. Então, a probabilidade de olhar para esse abismo e falar, não consigo, é muito grande. Não quero, não consigo, não tem possibilidade disso aqui se equilibrar, então você foge, então você se isola e você pode evitar a situação. Eu ia colocar um pouco do meu exemplo mais para frente, mas esse exemplo da Adriele me chamou a atenção. Se vocês já me acompanham há mais tempo, sabem que eu tive muita dificuldade na minha infância. Vou falar mais depois, mas só fazendo essa chamada aqui por conta desse tema, desse exemplo da Adriele. Eu era muito tímida e deixei de
viver, de criar oportunidades, de fazer muitas coisas. Porque um dos meus comportamentos era fugir e evitar. Minha mãe me colocava, tentava, queria me colocar no balé, cadê minha mãe aí? Nunca fui. Me arrumou no karatê, fui um dia, não fui mais. Me arrumou na natação, fui um dia, nem entrei na piscina, fiquei só atrás dela, segurando a roupa dela, não foi, mãe? Então, era uma ansiedade muito grande. E um movimento que eu consegui fazer, que me ajudou, foi apresentar trabalhos em faculdade. Porque sempre acontece, estamos em grupo, vamos apresentar o trabalho. Quem vai apresentar? Aí você ouve os grilinhos, né? Que ninguém quer apresentar. O que é que eu fazia? Eu apresento. Quem vai fazer isso aqui, vai apresentar para o grupo e tudo? Eu apresento. Eu comecei a me colocar em situações desafiadoras. Só que aí eu comecei a trabalhar mais essa minha competência de me sentir mais confiante, estudando mais, me preparando mais, apresentando para alguém de confiança, para aí sim aquele desafio e aquela competência se equilibrar. Então, essa é uma possibilidade para você não ficar apenas naquela mesma resposta. Fugir, vou evitar. Ok? E para que fugir e para que evitar? Quando vocês colocam aqui para mim apresentar trabalho, falar em público e tudo mais, vocês conseguem acessar de fato qual é a base desse medo e dessa ansiedade? Tá, eu tenho medo de falar em público. Mas medo de quê? José Alves Negão, olá, boa noite. Qual que é o medo de fato? Alguém tem alguma dica? Tem algum insight para nos contar? Simone, cadê você que está caladinha? Do julgamento das pessoas. Ok. Quando vou, medo de passar alguma vergonha. Quando eu vou apresentar um trabalho, eu estou ali na frente e várias pessoas olhando para aquela pessoa ali na frente. É o medo de se constranger, ser criticada, julgada. Oi, Cláudia, eu não te dei boa noite. Das críticas, julgamentos, de não ser aceito, medo de errar. Muito bom, muito bom. Como se fosse um palco. No momento que você vai se expor, você está em cima do palco e ali toda a plateia te assistindo. É o medo de julgamento, é o medo de ser questionado, é o medo de errar. E aí, se errar, o que eu vou fazer? Oi, Elaine, boa noite. É o medo desse erro, é o medo da reputação, tudo isso passa na nossa mente. É a vergonha. Então, esse ponto da base dessa ansiedade, desse medo, é realmente estou sendo avaliado. As pessoas estão me vendo e tendo uma opinião sobre mim. E se a opinião delas não for uma opinião boa? E se eu for criticada? E se eu não for aceita naquele grupo? Então, todos esses desafios entram aqui naquele direcionamento que eu coloquei para vocês. Tudo isso que você pensa, vergonha, medo de errar, medo de não ser aceito, medo disso, ansiedade disso, essa linha só vai subir e essa distância só vai aumentar. Então a ansiedade só vai aumentar enquanto esse medo continuar, porque você se acha inadequado, ou então por medo dos outros te acharem inadequado. É sempre aquele movimento do que o outro vai pensar sobre mim. Por isso não devemos alimentar o medo, porque o medo é construído e nem sempre é a realidade, e sim imaginações construídas sem base real.
quero aproveitar isso que a Simone colocou e também dar outro exemplo sobre mim. Acho interessante eu colocar nesses exemplos, porque como eu passei muito por isso, acho bacana assim colocar para vocês como que foi esse processo, como que foi para estar aqui hoje, como que é esse processo, porque não tem fim. É o tempo todo se superando e passando por desafios, mas sempre buscando se organizar para não deixar essa distância aumentar. Quando eu comecei a fazer trabalho no Instagram, fazendo vídeos e tudo, passou um tempo, fui convidada a primeira vez para ir na televisão, que foi no programa da Mônica Cunha, aqui de Uberlândia, Manhã Total, e aí me convidaram, né? No momento que me ligaram, a Mônica está te ligando, te convidando para participar do programa, veio aquela mesma marema de quando falava, eu vou apresentar o trabalho. No mesmo momento que veio aquele medo, meu Deus, e agora? Veio aquela marema que falou, eu vou. Então, logo eu falei assim, ok, vou, eu aceito o convite. E fui. E isso, para mim, foi um divisor de águas muito. Eu falo que foi um choque de realidade muito grande. Por quê? Eu acreditava que eu era de uma forma, que eu me apresentava de uma forma. Eu achava que eu falava rápido demais. Eu achava que eu falava truncado demais. Eu achava que eu fazia uma confusão de ideias e não falava nada com nada. Ok, fui na entrevista e continuei achando. Cheguei em casa, fui assistir. Sabe o que foi aquele tapa na cara? Foi isso que eu levei. Porque no momento que eu parei, que eu me vi, que eu saí daqui, principalmente, e fui me ver, eu falei assim, caramba, eu não sou essa pessoa que fala correndo, que fala truncado e que não tem muita conexão. Não é que eu falo bem? E isso foi uma ficha que caiu. Claro que eu preciso me desenvolver a todo momento, todo dia, é sempre um processo. Mas aquele olhar da fantasia que a Simone colocou aqui, daquela imaginação que eu tinha, foi por água abaixo. Porque eu acabei vendo uma outra pessoa que sou eu, e não aquilo que está aqui dentro. Porque, na verdade, o nosso medo e o nosso receio é achar que as pessoas estão aqui dentro vendo tudo que está acontecendo. Igual agora, eu estou falando e minha cabeça está a mil, mas vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui. Eu estou passando aquilo que eu estou falando, da forma que eu estou falando, mas a confusão é só a gente que tem acesso. Então, a partir do momento que você se vê, isso pode mudar muito a sua visão sobre você. Então, eu acho que é algo muito interessante você começar a aproveitar esse recurso da tecnologia. Faz esse teste. Gente, eu não tinha coragem de gravar áudio no WhatsApp, porque eu achava a minha voz horrível. Agora eu sou daquelas que mando o áudio e volto para ficar ouvindo, porque acabei gostando, acabei me sentindo mais familiar a essa pessoa. Então faça isso, entra mais em contato com você, seja em vídeo, seja em áudio, manda para uma pessoa que você tem mais confiança, né? Ou então, assim, normalmente, manda um áudio para uma pessoa, para quem você não tem muito costume, para você começar a desenvolver isso. Nós precisamos desenvolver essas habilidades sociais para começar a experimentar o novo e sair daquela zona de conforto. Faz sentido para vocês? Tô falando, vocês aí caladinhos. Tá fazendo sentido? Sim. Como é bom superar nossos limites, sair da zona de conforto, do que é controlado, para algo que nos faz passar de fase, nos dá um outro olhar sobre nós mesmos, do nosso poder de transformação. Muito bom. Carol, muito sentido, sim.
Ah, que bom. Então isso aí é muito bom, a gente estar colocando conteúdo que faça sentido na vida de vocês. Deixa eu voltar aqui no meu script, Jéssica também. Vamos exercitar isso diariamente. Ok, muito bom. Voltando à opinião do outro, né? Da gente achar que o outro está nos avaliando. Mas será que a gente fica avaliando o tempo todo? A gente fica nessa cobrança o tempo todo? Então, um pouquinho sair, né, vou colocar aquele certo egoísmo de que eu estou sendo avaliado o tempo todo. E às vezes não. Tá tudo normal acontecendo, só que a gente fica naquela paranoia de que os olhos estão todos para mim. E isso cria um futuro muito ameaçador. Por quê? O ansioso, ele tem o péssimo hábito de viver no extremo. Como seria esse extremo? Então você vai apresentar o trabalho, você vai fazer uma apresentação em público, aí você pode ser bom ou você pode não ser bom, vamos falar assim, você precisa de alguns retoques. Só que o que acontece com o ansioso? Ele só consegue ver essa parte. Ele só consegue ver os retoques que ele precisa melhorar e desenvolver. Só que ele não vê como retoque. Ele vê assim: eu não nasci para isso. Eu não consigo fazer isso. Não, isso aqui não é para mim. Fuga, evita, deixa para depois. Ou então fica naquela: isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, eu vou começar a tremer, vai me dar um branco e eu não vou conseguir. Você fica num futuro que pode ser, como não pode não ser. Pode ser só mesmo aquela preocupação. A gente fala muito assim, o ansioso vive muito do futuro. Na verdade, ele vive muito do passado, muito do presente, muito do futuro. Passado por quê? Se ansioso, eu estou vivendo aquela questão de viver num passado, né? De viver, nossa, mas será que vai dar certo? Nossa, mas se eu fizer isso, será que isso? Então, essa ansiedade acaba que antecipa muito, né, o que de fato vai acontecer. O presente é que no momento que você está passando pelo desafio, o seu corpo reage com tremor, com suor, com pensamento acelerado, com a dor de estômago, com a dor de cabeça. Tem mais algum sintoma aqui que eu estou esquecendo? Ficar com o rosto muito vermelho. Algum outro sintoma? Parabéns, perfeitas dicas. Obrigada, Coach Hamilton. Qual outro sintoma que vocês gostariam de colocar? Um sintoma que eu tinha muito: roer as unhas. Algumas pessoas puxam os cabelos. Tenho uma amiga que ela tem um comportamento de ficar assim na sobrancelha, até o ponto dela perder quase que a sobrancelha inteira, de tanta ansiedade. Então, cada um apresenta um comportamento, né, diante dessa angústia. Dar branco, esquecimento, é muito frequente isso. Parece que vai desmaiar. Herpes, bom exemplo. Herpes, eu rio de nervoso também. Adriele. Nosso corpo reage de formas, de várias possibilidades, né? Então, cada pessoa pode reagir de uma forma. E o que é importante também é a gente observar as nossas crenças. Crenças, assim, são pensamentos que ficam enraizados na nossa vida. Por exemplo, esquecimento. Eu ouvi muito na minha infância: nossa, Marema é tímida demais. Nossa, Marema não fala. Aquilo ali, de certa forma, criou uma crença naquela criança de que eu sou tímida demais, eu não falo.
Se eu não tivesse trabalhado isso comigo, eu ia continuar tímida demais e não falo. Então acaba que a gente leva muito para a nossa vida adulta muitas coisas que nós ouvimos lá do passado. Então, entrar em contato com isso também. O que você ouviu também, Elaine? O que você ouviu na sua infância e acaba que você continua com esse comportamento e com esse pensamento. Ansiedade pode dar dores, Hamilton? Conheço gente sim. Sim, igual dor de cabeça, dor no estômago. Verdade, minha mãe me chamava de bicho do mato, que me retraiu ainda mais. Gente, nós estamos com o público hoje só de tímidos aqui. Também era o bichinho do mato, né? Então, até que ponto que a gente leva isso? E quando nós vemos, assim, igual uma pessoa vai apresentar algum trabalho, vai falar em público, e você observa que ele está trêmulo, que ele está passando por esses sintomas. Qual que é o primeiro pensamento que vem? O que vocês acham? Coloca aqui, uma pessoa subiu no palco, começa a tremer, começa a gaguejar no primeiro momento. O que é a primeira coisa que você pensa? Karina colocou que também era o bicho do mato. Laine, tem momentos que sou super tímida. Sim. A pessoa subiu no palco. Está trêmula. Está suando. A gente vê muito, né? Pessoa que fica com a roupa até molhada de suor. Qual o primeiro pensamento? A hora que eu falei isso, o que é a primeira coisa que você pensa? Fico nervosa pela pessoa. Tímido. Mais algum? Nervosismo, timidez, insegurança. A Cláudia falou que é a palavra-chave que eu queria. Você vai subir no palco, falar para um monte de gente. Você vai suar? Você vai tremer? Acredito que 99% de quem está aqui, eu também, passa por isso. Meu Deus, e agora? Seria o que eu pensaria primeiro, que o mundo acabou. Calma, gente, ele tá só tremendo um pouquinho, tá só um pouquinho suado, nada excessivo, tá? Mas o que acontece? É interessante, vocês trouxeram tudo isso. Nós temos nosso senso comum. Daí minha caneta caiu. Nosso senso comum olha uma situação dessa e já conecta com essa pessoa é insegura. Essa pessoa é um fraco. Essa pessoa é um incompetente. Mas na verdade, não é isso. A pessoa está nervosa por conta da situação. Não significa necessariamente que ela é incompetente, que ela é fraca e que ela não tem conhecimento para passar. Pode ser aquele início da situação que gerou um pouco de ansiedade. Então, observem que a gente leva para esse extremo. Então, nós temos muito esses pensamentos autodepreciativos. Então, conosco também nós temos isso. Por que você não pode tremer? Por que você não pode gaguejar? Por que você não pode suar? E, gente, nós somos humanos, então isso pode acontecer. E isso é normal de acontecer. Mas com a prática, isso pode mudar e você pode se sentir melhor. Também penso nisso, Karina, medo de gaguejar, porque o pensamento é rápido demais e atropela a fala. Aí aquela ideia que eu coloquei para vocês. Grava você falando algo e depois assista. Você pode se surpreender. Faz sentido? Eu queria voltar aqui exatamente num ponto que eu coloquei para vocês de que o ansioso tem aquele extremo, né, de olhar a situação e só achar que não foi bem, achar que
o resultado não foi bom. Lembra que eu falei? Ele vive no passado com aquela ansiedade, o presente com os sintomas naquele momento e vive também no futuro. O futuro é aquela sensação assim, aconteceu, você conheceu alguém, você fez uma palestra, mas aí você olha e fala, nossa, foi péssimo. Nossa, mas eu gaguejei naquela hora. Você pode ter sido 99% ok, mas você gaguejou em alguma hora, você fala, nossa, mas eu fui mal demais. Nossa, realmente, não sirvo para isso, não sou competente, e vem de novo aquele nervosismo que bloqueia, me faz esquecer das coisas que ia falar. Por isso tento ficar calma, fingindo que não estou nervosa. É o que eu disse, a gente pode estar nervoso, mas pode ser que a gente não transmita necessariamente isso para os outros. Então, observe isso também. Até que ponto que você se cobra demais, você espera demais que algo aconteça e acaba depois trazendo essa culpa, sendo que você acaba exagerando nesse pensamento, nessa crítica. Às vezes a crítica nem é tanto dos outros, nem é tanto externa. Às vezes a crítica é a crítica interna. Certo? E quando fugimos, quando evitamos as situações, a vida fica parada. E aí a gente se sente estagnado na nossa vida. Então esse é o risco de continuar nesse movimento, de deixar de fazer as coisas, de deixar de aceitar oportunidades por conta dessa ansiedade, né? Por conta de o que vão pensar de mim. Eu deixo de conhecer pessoas, eu deixo de me desenvolver, eu deixo de acreditar em mim, porque a partir do momento, ok, eu não tenho tanto preparo para aquilo, mas vou estudar. Tá, vamos pensar que, apesar de tudo, eu já fiz isso uma vez, então eu já consegui uma vez. E você vai se equilibrando, aquele desafio está ali. O desafio não vai diminuir, mas você vai se equilibrando, sua competência vai se igualando a esse desafio, trazendo mais equilíbrio emocional, mental e equilíbrio físico também. Você pode começar através da respiração, acalmar um pouquinho, através de uma água aqui perto de você, para você respirar, para você ter um tempo de uma pausa. Então são várias opções que nós temos, né? Seja num momento importante de muitas pessoas, como numa palestra, como também ao conhecer pessoas novas, no trabalho, ao receber pessoas também. A gente tem que dominar o assunto, que é meio caminho andado. Então, para a gente já encerrar nessa live, eu quero trazer para vocês assim, a importância de gerenciar as nossas emoções. Porque através desse gerenciamento de emoções, nós começamos a se conhecer melhor os nossos pensamentos, que através de conhecer os pensamentos, nossas ações podem ser diferentes. O bom humor ajuda muito, rir de si mesmo com leveza. Muito bom, Cláudia, também realmente é um ponto positivo. Então, ter esse contato com seus pensamentos pode gerar novas respostas, novas emoções, novos sentimentos diante das situações. E realmente ver o problema, a proporção daquela situação como real, né? Parar de ficar fantasiando e aumentando tanto aquele desafio, que às vezes existe um desafio real e existe um outro desafio que é o que a gente coloca como fantasioso, né? Então, realmente entrar em contato com isso e enfrentar, né? Ter esse momento de enfrentar. Através da psicoterapia,
te ajuda bastante nesse processo de autoconhecimento para você acessar tudo isso dentro de você, né? Como eu coloquei, com técnicas, com ferramentas, para você gerenciar melhor as suas emoções, conhecer bem você, saber quem realmente você é, até para você se colocar, né? Porque para você se fortalecer, para você se sentir mais forte, mais confiante nas suas opiniões e para colocar as suas opiniões. Porque às vezes o perigo que nós sentimos e se eu colocar isso, essa informação, essa opinião, que eles vão achar de mim. Então, tomar esse cuidado de olhar para si, se fortalecer para enfrentar essas situações da vida. Pessoal, perguntas, comentários. Sugestões, críticas e elogios fazem parte. Todas as respostas estão dentro de nós. Temos que nos conhecer plenamente para acessar toda essa imensidão que somos. Gente, enquanto vocês colocam aí algum comentário, eu separei umas fotinhas aqui para mostrar para vocês. Ai, vocês estão vendo essa criança aí no meio? Cadê meu dedo? Nem tô vendo meu dedo aqui. Achei. Olhem a Marema. Olhem a vergonha que eu estava nesse momento. Deixa eu ver se eu desliguei a luz aqui. Se melhora. Aê, melhorou. Tirou o reflexo. Olha isso, a vergonha dessa criança. Olha a cara dessa criança. Essa aqui é parecida com aquela primeira, mas eu quero que vocês observem os dedinhos dessa criança. Desde pequenininha, super ansiosa, roendo os dedinhos. Mas no fundo, aquela criança sempre nasceu assim, alegre, espontânea. E que bom que eu consegui acessar essa criança mais peralta aqui, né? Porque realmente foi um período muito difícil, mas que graças a Deus, graças à minha família, graças ao meu desejo de mudança, eu consigo estar aqui hoje, levando informação para vocês, levando conhecimento para vocês, para poder ajudar, que seja um pouquinho. Mas eu tenho certeza que vocês que estiveram aqui, alguma coisa, eu acredito que eu possa ter ajudado. E quero muito que vocês continuem me acompanhando, porque nós teremos muitas coisas bacanas, muita informação, muito conteúdo. Deixa eu ver aqui. Até que ponto seria zona de conforto, medo de desafios, e como podemos saber quando é algo da personalidade e quando é gosto pessoal? Cláudia, quando você se observa estagnada, quando você observa que nada na sua vida está mudando, no sentido assim, não está bom como está, mas melhor ficar assim do que fazer alguma mudança, é sinal de que existe esse medo de desafio. Quando, até aquela questão, né, do desafio com a competência, às vezes você até tem competência para fazer as coisas, mas você não quer colocar mais desafios. Existe aquela mudança, aqui tem um desafio que é a competência, né, do ansioso. Às vezes isso aqui é o contrário, você tem muita competência, tem baixo desafio. Você acaba fazendo aquilo ali todo dia, todo dia, todo dia. Não tem desafio nenhum. Isso pode te dar uma certa apatia, aquele marasmo. Sabe quando você faz as coisas assim, não tem nada de novo? Então isso pode acontecer. Então pode ser esse momento
de sair um pouquinho dessa zona de conforto para trazer mais movimento para a sua vida, né? Quando é algo da personalidade ou é algo pessoal, isso vai ser no momento mesmo de acompanhamento que você vai ter acesso mais a esses sintomas, a essas características. O que pode nos ajudar no momento de extrema ansiedade? Adriele, se você tiver, por exemplo, não sei se é essa a sua pergunta, numa crise de ansiedade, respiração, um ponto muito importante, você entrar em contato com o seu corpo, porque quando você está numa ansiedade extrema, você acha que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento ali ao redor. Então, você tirar um pouco do foco do externo e voltar para o interno. Então, a respiração te ajuda, fechar os olhos ajuda, para você também diminuir o estímulo externo. E para não ser tão difícil fechar os olhos, porque você está com medo de algo acontecer, esteja com alguém próximo de confiança. Porque aí você fala, ó, fica aqui do meu lado, eu vou fechar o olho, fica aqui, né? Para você conseguir fazer essa conexão consigo. Sua transformação foi incrível, fala muito bem articulado e nos ajuda muito a entender um pouco da vida. Gratidão, Marema, gratidão, Simone, por estar sempre aqui. Minha mãe, que gracinha, era tão tímida, hoje é uma vencedora. Parabéns. Obrigada, mames, cada dia um passo. Sim, uma vencedora, mamãe da Marema. Orgulho da profissional que você se tornou. Admiro sua disciplina e sua vontade de contribuir na vida do próximo. Parabéns. Obrigada, Karina. Então, é isso. Fico muito feliz com esse retorno de vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem mandar no direct. Estou sempre à disposição. Também queria informar para vocês que eu faço acompanhamento, atendimento tanto presencial aqui em Uberlândia, como também pela plataforma online. Então, existe também a possibilidade de psicoterapia online, que também é um dos serviços que eu ofereço, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Fico muito feliz com a presença de vocês. Segunda-feira temos mais outra live. Luciana, grande profissional. Luciana, muito obrigada por tudo. Grande companheira nesse processo de desenvolvimento profissional. Com certeza vai ser muito bom para nós, né? E se tiverem alguma dica de temas voltado para a nossa ansiedade social, podem me mandar também, tá bom? Tudo um trabalho em conjunto aqui com vocês. Pessoal, gratidão, muito, muito, muito obrigada. E espero que tenhamos mais lives aí pela frente. Então, boa noite, um bom descanso, uma boa semana para todos vocês. Obrigada a você, boa noite. Até sábado, Adriele. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.